Povo, tudo bem? Então, hoje nós iremos tratar aqui de um tema que desperta paixões. Que tema é esse? Nós vamos tratar do nazifascismo. Vamos lá. Vocês já viram o vídeo sobre crise de 1929. E aí, no final da crise de 1929, ali com aqueles conceitos de New Deal, da criação do New Deal e tal, essa crise de 29, eu falava para vocês que acabou gerando o surgimento de poderes totalitários. Então, poderes totalitários. Esses poderes totalitários, dentre eles, nós temos o nazifascismo, tá? Vale destacar uma coisa, que nós temos o fascismo italiano e o fascismo alemão, que é conhecido por nazismo. No fascismo italiano, nós temos Mussolini e do nazismo, Hitler. Vamos lá. Vamos conceituar o que é isso, né? O nazifascismo são poderes totalitários, tá? Característicos de alguns países. Na Europa dos anos 20 e 30, tá? Ocorreram na Itália, na Alemanha, em Portugal e na Espanha. Em Portugal, com Salazar. E na Espanha, com Franco. Tá? Beleza? Mas aqui nós vamos destacar as duas figuras aí. Tanto Hitler quanto Mussolini. E aí, para conceituar mesmo as características básicas do nazifascismo. Partido único, unipartidarismo, totalitário, culto ao líder, um governo autoritário, militarista, o Estado se sobrepõe ao indivíduo, um expansionismo territorial, principalmente pela parte do nazismo, o corporativismo, pela parte do fascismo, e uma propaganda governamental. Então, eles só aceitavam um único partido. E tinha um verdadeiro culto ao líder. Mas aí, galera, deixa eu falar um pouquinho de vocês o seguinte. O Mussolini, né? O Mussolini, ele vem de uma construção. Ele vem de todo esse processo dessa construção. Vem ali evoluindo nas fileiras. O fascismo, ele vem calmamente chegando. E aí, muitos de vocês se perguntam, né, como que é possível ocorrer o nazismo? É possível, gente. É possível. Como é possível ocorrer o fascismo? É possível, gente. É bem possível. Vamos lá. O que tinha ocorrido em 1917, que a gente já viu aí? A Revolução Russa. E aí, é a primeira revolução socialista na história. A partir da Revolução Russa, Mussolini vai construir ali, a partir da burguesia italiana, o chamado medo vermelho. O que é isso? É o medo do comunismo. É o medo da implementação do comunismo. Então, Mussolini, ele vem, né? Ele acaba espalhando todo esse processo desse medo vermelho. Em 1929, o mesmo ano da crise, Mussolini tem uma jogada de mestre, ele já está no poder, você já tinha ocorrido a marcha sobre Roma, onde 50 mil camisas negras
marcham por Roma exigindo e consegue que Mussolini chegue ao poder. Deixa eu fazer uma vírgula aqui, né? Esses regimes, a ideia do fascismo, você tem um grupo de apoio. Por exemplo, se você tem lá, Mussolini tinha as camisas verdes, as camisas negras, perdão, Vargas tinha as camisas verdes, o Hitler tinha as camisas marrons. Então eram aquele grupo de primeira hora, aquele grupo que apoiava em tudo, em absolutamente tudo o que o chefe manda, né? Em que o Mussolini, ali no caso, manda. Então vamos lá. Mussolini adota o título de Duce, né? O grande líder. Ele faz a marcha sobre Roma e, como eu estava falando para vocês, em 1929 ele tem uma jogada de mestre. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Lá em 1870 havia ocorrido a unificação italiana. Daqui a pouco eu falo da unificação alemã, também a importância que Hitler também usa dessa unificação. Mas tinha ocorrido a unificação italiana. E a igreja católica, havia perdido os estados pontifícios, os estados que eram, né, dela. Depois você busca aí um documento histórico chamado Doação de Constantino. Depois eu falo isso com vocês. E aí perde-se os estados pontifícios. E se dá início ao cativeiro do Vaticano, onde o Papa não poderia sair do Vaticano, né, ali da Praça São Pedro. Por quê? Porque o governo italiano ameaçava incorporar aquilo, a Praça São Pedro, para a Itália, porque afinal de contas era da Itália. E aí, quando chega em 1929, Mussolini assina o Tratado de Latrão, onde ele dá ao Papa, tá, o título, a igreja, né, o título de dona do Vaticano. O Vaticano tornou-se um Estado independente. Praça São Pedro ali, que é o menor dos estados independentes. E aí acaba que ele recebe o apoio da igreja, o apoio das fileiras da igreja. Então, você tem o Tratado de Latrão, que resolve o cativeiro do Vaticano. Então, cria-se o Vaticano. Beleza. Outro ponto importante do nazifascismo é o nacionalismo, esse nacionalismo forte, esse nacionalismo exacerbado. Mussolini chega ao poder, Mussolini tem esse processo nacionalista, e detalhe, gente, que é a ideia da perfeição mesmo, é de você remontar lá ao Império Romano, desse culto ao corpo. Por exemplo, Mussolini não tem nenhuma foto sorrindo. Ele não admite, é uma fraqueza. Mussolini tinha um problema, dizem que tinha um problema na vista, mas ele não usava óculos. Por quê? Porque não admitia que tivesse, aspas, um defeito. Um outro ponto importante é que o escritório de Mussolini, ele era virado para a rua. Então, acendia-se a luz ali muito cedo, por volta de 6 horas da manhã, já abria-se as janelas e tal, e apagava-se a luz muito tarde, já de madrugada, para que todos que passassem ali tivessem a impressão de que Mussolini estava trabalhando. E aí, né, essa ideia de que era o cara perfeito. Pois bem, um alemão, né, na realidade, um austríaco, ele começa a ver essas ideias. Hitler não era alemão, Hitler era austríaco. E ele começa a ter essas ideias do fascismo, né? Fascismo feixe, porque ele vem dizer que, por isso, esse corporativismo, porque
No fascismo você diz que é muito fácil você quebrar algo, né, um caniço. Mas se você tiver um feixe de caniço, tudo ali, você pode fazer força que não vai quebrar. Daí esse corporativismo, daí essa união. E aí Hitler, ele pega essas ideias e fala, cara, é isso que eu quero. Por quê? Vamos entender o seguinte, em 1923... Hitler tinha tentado dar um golpe, o chamado Putsch de Munique. Um golpe frustrado. Um golpe frustrado. E aí, ele é preso e na prisão ele escreve Mein Kampf, Minha Luta. Se você pega o livro para ler, ele não escondeu. Ele diz tudo o que ele vai fazer. Ele já fala ali da perseguição aos judeus, ele já fala ali da perseguição aos marxistas, ele já fala ali da perseguição, né, desse processo, ou de todas essas esquerdas que ele chama de esquerdas mundiais. Ué, Vaguinho, mas calma aí. O nazismo é de direita? Bem, segundo eu, segundo os historiadores, segundo a Embaixada Alemã, segundo os alemães, segundo o Museu do Holocausto, é de direita. Se alguém falar o contrário, né? Pelo amor de Deus. É de extrema direita. E aí, são esses poderes totalitários de direita. Você tem o nazismo e o fascismo como poder totalitário de direita, e você tem, por exemplo, Stalin, o socialismo stalinista, como poder totalitário de esquerda. Beleza. E tudo bem. Vamos seguir. Vamos dar nome a que eles têm. Mas beleza. Hitler, ele, preso, escreve Mein Kampf, e aí começa a ter essa ideia de criar o Terceiro Reich. E aí lembra que eu falei para vocês sobre a unificação alemã? Se você pegar, muitas das ideias de Hitler vêm lá de Otto von Bismarck. E aí você vai ver o seguinte, que, vamos lá, o governo de Otto I, né, o Sacro Império Romano Germânico seria o primeiro Reich. Depois você tem a unificação, onde Bismarck unifica ali, seria o segundo Reich, e o nazismo o terceiro Reich. Mas aqui, o que é Reich? Reich é império em alemão, tá? Significa império. Mas aí, vamos lá. Como é que Hitler, que em 1923 ele tinha feito um golpe frustrado, como é que ele chega ao poder? Eu preciso colocar historicamente isso aí para vocês. Vamos lá. Acabou a Primeira Guerra Mundial. Acabou a Primeira Guerra Mundial, você tem o Tratado de Versalhes. Na unificação, né, onde a Prússia era muito forte, e aí você vai, né, depois ver que a Prússia vira a Alemanha, você tem a Guerra Franco-Prussiana, ou seja, a Guerra da França com a Prússia, onde Bismarck derrota a França. E aí acaba que a Alemanha, Bismarck, né, pessoa de Bismarck, impõe uma derrota muito braba para a França, muito feroz, o que cria o revanchismo francês, onde um sentimento de revanche. Quando chega no Tratado de Versalhes, a França devolve esta humilhação, ela pisa na cabeça da Alemanha. Onde a Alemanha é considerada culpada da guerra, onde a Alemanha tem que pagar pesados impostos, e a República de Weimar aceita tudo isso. E Hitler, aí você precisa admitir que o cara era bom de discurso, e Hitler, ele, a partir do discurso, ele começa a dizer que os alemães são grandes, que a Alemanha o centro ali está no centro da Europa, nesse centro financeiro, nesse centro econômico, e que a Alemanha tem que ser grande, e vai falando da vergonha de Versalhes, da vergonha que é o Tratado de Versalhes, e convence, com a ajuda da crise de 1929, que ele precisa chegar ao poder, que ele é a solução. Imagine, uma pessoa de família, religiosa, conservadora, era a solução contra a República de Weimar, que era composta por socialistas.
E aí ele usa o medo vermelho. Por quê? Porque ele vai usar essa estrutura de que era melhor o nazismo do que o comunismo, do que o medo vermelho. Então ele usa muito bem esse processo do medo vermelho, ok? Ele chega ao poder. E aí, no que ele chega ao poder, no partido nazista, ele vai se cercando e ele vai criando, por exemplo, a polícia política, ele vai criando lá a seção de assalto, a SA, né? Ele vai se cercando, né, da burguesia e ele vai impondo as suas ideias. E assim, gente, toda a sociedade, todos os governos estão vendo que ele está crescendo, estão vendo que tem esse expansionismo cada vez mais forte, estão vendo, né, essa perseguição. Por quê? Porque Hitler, né, tinha uma perseguição racista. Você tem a ideia da raça ariana, da raça pura, que tinha que se sobrepor a todas as outras. Você tinha a perseguição aos judeus. Você vai tendo. E o povo vai, só vendo e não combatendo. Estou falando de França, estou falando de Inglaterra, estou falando propriamente dos Estados Unidos, né? Por quê? Porque, gente, existe um livro bem interessante que é O Ovo da Serpente, onde você está chocando ali o ovo da serpente, onde está se chocando e as pessoas não se dão conta. Até que ele chega, né? E chega invadindo tudo, porque aí a partir do momento que você invade a Tchecoslováquia e que você invade a Polônia, estoura a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos lá. Pegando isso, o nazismo alemão, ele acaba chegando ao poder por causa do medo vermelho. O fascismo italiano chega ao poder por causa do medo vermelho. E o nazifascismo, eles fazem um laboratório. Por quê? Que é a Guerra Civil Espanhola. Quando os socialistas ganham nas eleições e Franco não aceita. O general Franco não aceita. Então, com todo o apoio, né, do nazifascismo, eles começam uma guerra civil espanhola. Hitler e Mussolini, eles têm muito ligado essa ideia do culto ao corpo, essa ideia do culto ao líder. Eles não admitiam qualquer oposição, por isso partido único. Eles não admitiam serem contrariados. E as festas nazifascistas tinham muitos símbolos nacionais, tinham muito essa ideia do símbolo nacional, as bandeiras e sempre as massas se sobrepondo ao indivíduo. Era você acabar com o individualismo, né, e seguir sempre nesse processo das massas. Galerinha, essa xenofobia que às vezes a gente ainda vê na sociedade atual, esse racismo, esse processo de construção de perseguição às minorias e tal, isso tudo precisa ser revisto. Por quê? Porque a gente já viu isso no passado. E Hitler, ele tentou extirpar, ele tentou acabar com todo um povo, que é o povo judeu. Ele tentou, acabar com alguém ou com as pessoas, simplesmente por as pessoas serem judias. Mas você também teve a perseguição aos testemunhos de Jeová, você também teve as perseguições aos homoafetivos, você também teve as perseguições aos negros, por aí vai. Inclusive, é interessante que o judeu, ele era gravado, ele era marcado nos campos de concentração com uma estrela de Davi presa na roupa. Já os testemunhos de Jeová eram com um triângulo roxo, tá?
Então, dito isto, né, a gente vai falar sobre o Holocausto um pouco mais à frente, quando a gente for falar de Segunda Guerra Mundial. O que eu preciso e o que eu quero que vocês vejam é que o nazifascismo chega ao poder por causa do medo vermelho. Né? Esses poderes totalitários, eles querem se sobrepor, eles querem não, eles conseguem se sobrepor a qualquer pessoa que é contra eles. Né? Que você teve 4 países europeus que adotaram esse processo de nazifascismo, que foi a França, a Alemanha, a Itália, Portugal e Espanha. Então são esses 4 países que acabam adotando esse sistema de governo. Sistema de governo totalitário, um sistema de governo militarista, um sistema de governo antidemocrático, um sistema de governo que perseguia todo e qualquer opositor. Beleza, galera? Abraço!